Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Papo de Quinta. Eu estou de volta e hoje aqui do meu lado a professora Eveline. Muito boa noite, Eveline. Noite. E o professor Jefferson, que sempre está aqui com a gente, ele está ali no cantinho. Um abraço, meu querido. Boa noite. Boa noite, Gabi. Seja bem-vinda. Professora Eveline, Valdirene e Zoetânia. Um grupo só potência. Ele sempre se antecipa, sabe? Eu já cansei de dizer, mas ele não obedece. Tá difícil. Ele diz que eu sou a coordenadora, mas é só para a parte boa. Para a parte ruim, ele não aceita. Hoje eu quero apresentar a vocês o nosso grupo que está aqui, a equipe de linguagens do ensino médio, faltando algumas pessoas, como a professora Marta, vulgo mamãe, né? Quem mais que está faltando de linguagens? Está faltando Roberto. Está faltando Roberto de língua inglesa. E somos nós, né? Então, estamos aqui a equipe de linguagens do ensino médio do Colégio Pequeno Príncipe e Jefferson demitido, por isso que ele está ali no canto, para comentar um pouco sobre a prova da URCA, apresentando para vocês a professora Valdirene, de texto. Boa noite, prazer. Eu não sei pra Você olha para mim, para onde você quiser, para todo mundo. Professora Zoetânia, de gramática, seja muito bem-vinda, e de literatura, né? Boa noite a todos, obrigada, Gabi, obrigada e aqui, pelo convite. Professora Eveline, também professora de literatura, professora de texto, professora de artes. Prazer estar aqui. Bom, a gente vai comentar um pouco sobre a prova da URCA dos últimos anos e o objetivo do Papo de Quinta hoje é diferenciado, né? Na verdade, acaba sendo o nosso objetivo geral, né? O Papo de Quinta ele existe para levar um pouco do Pequeno Príncipe para quem não estuda aqui. Então, a função social do Papo de Quinta, né? A gente acaba fazendo isso, então, hoje aqui, levando para quem não estuda aqui na nossa escola um pouco do que a gente trabalha com os nossos alunos na sala de aula, do que a gente já tem trabalhado com eles e falando sobre as últimas provas da URCA para aqueles que vão fazer prova na próxima semana, no próximo final de semana, na verdade, e não tiveram acesso aí a essa revisão que a gente conseguiu dar aqui para os nossos alunos. Para os nossos alunos, funciona como mais uma revisão também, como uma oportunidade de elencar os tópicos mais importantes para os quais eles devem dar uma atenção especial e também para eles conhecerem um pouquinho aí de vocês, né, das professoras que nunca estiveram aqui no nosso podcast, né, Jefferson? Nenhuma das três nunca veio aqui, né? Então, os alunos vão poder conhecer um pouquinho delas também. Se for bom, a gente vai ficar querendo vir toda quinta. Com certeza. Né? Não tem nem o que se questionar. Bom, deixando bem claro que o nosso Papo de Quinta, ele é um papo de quinta porque acontece às quintas-feiras e não porque é de quinta categoria, tá? Interpretação textual é tudo, né? Quero deixar Já isso bem começa. claro, porque na verdade eu tô aqui com aí. todo mundo das linguagens e isso precisa ficar bem Como explicado. é o nome disso? É ambiguidade? Vamos lá, então. Vamos começar. Val, conta um pouquinho pra gente como é que tu foi parar na área de linguagens. Mulher. Eu sempre gostei dessa área, principalmente da parte de literatura. Eu sou apaixonada por literatura. Então, claro que literatura e interpretação textual tem tudo a ver, né? E aí, como eu estava até conversando com Eveline, as questões de interpretação textual estão, na maioria das vezes, atreladas às questões de literatura, né? E aí é preciso ter esse grau, assim, de corta. Conexão da Isso, do texto isso. com a gramática. E com relação assim, a um conteúdo que é voltado para a parte de interpretação textual que está interligado com os textos literários, né? As funções da linguagem, né? São as funções da linguagem, as figuras de linguagem, né? E aí é preciso ter essa leitura com atenção voltada para esses conteúdos que são bem mais próximos da interpretação textual, porém que estão diretamente ligados aos textos de literatura, né? Principalmente aos poemas, né? A parte de poesia, que vai estar muito Os atrelado. alunos têm muita dificuldade de interpretar quando é uma poesia, né? Exatamente. Interpretar um texto literário é diferente de interpretar um texto em prosa, né? Um gênero também informativo, né? Os alunos têm uma maior facilidade nesses gêneros, né? Diferente dos gêneros literários, onde eles têm uma maior dificuldade, e justamente por isso, eu estava até comentando com a Eveline, às vezes o estudante, ele sabe o conceito de uma figura de linguagem, o conceito de uma metáfora, de um paradoxo, mas na hora que essa figura está aplicada em um texto literário, eles têm uma dificuldade de identificar essa figura no texto literário. E a URCA adora figuras
figuras de linguagem, adora figuras de linguagem, né? A que E aí é você, preciso- a que você acha que isso se deve, Eveline? Essa dificuldade? Mulher, a falta de leitura. A Sim. gente conversou sobre isso também, né? Eles têm uma resistência muito grande à lei, né? E isso vem se agravando com o tempo, pelo menos eu percebo. Não sei se vocês percebem Sim, isso, né? muito. Às vezes você perguntar a um aluno de terceiro ano se ele leu livros clássicos que todo mundo precisa ler, mesmo que não vá fazer vestibular, né? Dom Casmurro, Vidas Secas. E às vezes você, numa sala de 40 alunos, 3 alunos leram. Como assim? Você vai terminar o ensino médio, você não leu Machado de Assis, Graciliano Ramos, né? Isso. Que é, além da formação da linguagem, é a formação do lado humano também, né? Da identidade nacional, Sim, né? sim. Que, aliás, é um dos tópicos do edital da URCA, né? Obras que falam sobre a formação da identidade nacional. Então, como é que o aluno vai perceber isso num texto se ele não leu aquela obra, né? É exatamente o que eu falo, né, assim, para os nossos alunos. Para se tornar um bom interpretador de textos, ele precisa inicialmente desenvolver o hábito da leitura, Sim. né? Pelo menos isso, no mínimo No mínimo. isso, né? Porque não tem como. E a leitura de mundo, né? Não é só você pegar um Isso. livro e ler, é você... Exatamente. É um filme, é uma música, é um... né? Isso. qualquer Até, tipo fazer de... essa até relação. os conhecimentos relacionados a vivências com outras vivência, pessoas. sim. Teve uma questão aí, eu não lembro qual foi o vestibular, que falava sobre aqueles ditados populares. Sim. E o aluno ele conseguiu acertar uma questão sobre ditado popular por causa da vivência que ele tinha com a avó. Que gostava de usar. Perfeitamente, As pessoas mais exatamente. velhas, elas gostam de usar, né? Esses Sim. ditados. É, E às aí vezes ele- eu estou falando, não sei o que, arcaísmo, uma palavra antiga e tal. Aí o menino, minha avó fala essa palavra. Isso, Eu digo, exatamente. Ele faz o relação com a família. é o conhecimento de mundo, né? Isso, É. exatamente. Quem Isso é lindo, é maravilhoso. Eu também né? acho. Eu Quem te acompanha nas redes sociais, Eveline, vê que você posta muita foto de livro. Sim. E que, assim, quem te acompanha também aqui no dia a dia vê que você está sempre com livros em mãos, né? O que demonstra que você está sempre lendo. Esse amor pela leitura veio desde sempre? Por isso você sempre soube que seria Veio, desde professora de literatura? Não, eu queria ser jornalista, né? Era meu sonho ser jornalista. Mas aí, na época que eu fui fazer faculdade, não tinha aqui e tal, eu já tive que vir de Pernambuco para cá, para estudar na URCA. E a gente falando dessa coisa de aprender com a avó, escutou da avó, né? Meu pai contava histórias para mim e para minha irmã. Meu tio levava gibi para a gente ler. Então, assim, minha iniciação assim, na literatura foi isso, através da oralidade, da leitura de gibi e tal. E já no ensino médio, eu gostava muito de ler. Eu pegava, assim, os livros de Érico Veríssimo e eu li todos os livros de Érico Veríssimo, né? Todos os livros de Graciliano Ramos. E não era um sacrifício para mim. Minha fichinha lá da biblioteca era preenchida, assim, de cima a baixo, sabe? Nunca foi um sacrifício. Então, eu acho que eu tinha que vir para o lado da literatura mesmo. E isso é uma dificuldade grande que a gente tem hoje, né? É. De incentivar os nossos alunos à leitura. Há né? uma resistência, Há uma né? resistência. É a Uma referência muito que grande. vem da base, Da base, mesmo, né? Meu pai, ele tem o quê? A 4ª série, mas ele contava histórias pra gente. Até hoje ele lê literatura de cordel, ele recita versos. Isso vai Entendeu? encantando, É. né? Vai encantando. E Você você fala se isso, né? envolve. Que seu pai tem a 4ª série. A minha orientadora do mestrado é a professora Cláudia Rejane, que Sim, todo mundo sim. conhece, Aham. né? Alunos dela Sim. também. E ela contando que quando ela passou para letras, né, o pai dela, que também é uma pessoa não tão letrada, ele disse: minha filha, o que você vai estudar? Você vai fazer letras? O que você vai estudar nessa faculdade, né? E aí a gente aqui, acho que todas nós aqui já tivemos alguém que nos questionou, né? O que se estuda no curso de letras, né? As pessoas pensam que a gente vai entrar lá e vai aprender gramática, né, Zó? Sim. Alunos que dizem, eu gosto tanto de gramática, acho que eu vou fazer letras. É. E tá errado, tá totalmente errado, né? Quando é aula sobre objeto direto? Não tem Quando é aula aula, sobre não objeto tem aula direto. sobre E a objeto sintaxe direto. aparece quando? Só se for um objeto direto na cara da pessoa. Na cara da pessoa, né? Zó, e você? Conta pra gente como é que você chegou aqui. Sei que você é paraibana, né? Eu sou paraibana. Aqui a gente tem duas cearenses, uma pernambucana, uma paraibana. Olha que misto. Uma mistura. Pois é, eu sou de Campina Grande, né? Eu cheguei aqui já tem um tempo, né? Minha formação foi toda lá na Paraíba. Então, eu fiz o curso de letras em Campina Grande e fiz o mestrado em João Pessoa. E
Tô aqui. E fez um mestrado em linguística e é apaixonada pela literatura. Como não se apaixonar por literatura, né? Porque eu juro que eu entrei na faculdade para ser professora de inglês, viu? Foi. Aí quando chegou no meio do caminho, a gente tinha que escolher, né? Ou ia para o inglês ou para a literatura. Eu digo, não, vai literatura. Eu já escolhi, no nosso caso, lá a gente já escolhe já na própria seleção, né? No vestibular. No vestibular. Eita, abafa. No vestibular, gente, abafa. Então, quando o Val estava falando aqui sobre essa coisa da paixão pela literatura, né, aí eu fiquei pensando aqui no meu projeto do mestrado, logo quando eu terminei o curso, que era um projeto voltado para a literatura, que envolvia Ariano Suassuna, sabe? Mas com uma ligação ali na linguística. E aí eu sempre ficava naquela, né? A linguística, a literatura, a linguística. E eu acabei indo para a linguística, né? Eu acabei fazendo um mestrado em linguística e não em literatura. Mas é essa paixão pelas duas coisas. Todo professor, né, dessa área é apaixonado. É a linguagem em si. Sim, isso. Né? E aí era uma coisa que a gente hoje, né, por exemplo, a gente aqui vai já comentar a prova. E a prova em si, eu achei muito positivo quando o Enem, né, trouxe pra gente, é uma prova de linguagens, né? Porque a gente, apesar de que a escola, ela ainda não trata dessa forma, né? Porque aqui a gente tem a professora de redação, a professora de gramática, a professora de texto, a professora de literatura. Então, assim, como que eu consigo que um aluno faça um bom texto se ele não interpreta bem, se ele não entende de literatura, se ele não lê, se ele não entende de gramática, se ele não sabe escrever? Não escreve. É impossível, né? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. E, infelizmente, a construção, né, da educação, ela dissocia essas disciplinas e ainda há muitos colegas nossos que, eu gosto muito dessa área, eu não suporto essa. Não tem como. Você pode ser muito bom em determinada área da sua área, numa sub-área da sua área, mas não tem como dissociar. É impossível, né? Alguém que é da letras, é formado em letras, né? Você pode ter uma facilidade maior com uma delas, mas não tem como. Você está o tempo todo atravessado por todas as outras áreas que compõem, né, as linguagens, né? Que compõem as linguagens. Eu acho a prova do Enem interessante por isso, né? Porque ela consegue misturar, eu acho, né? uma prova linda. O aluno vê e se estressa, meu Deus, não sei quantas páginas de texto. Mas assim, se você pudesse fazer a prova sem uma pressão, assim, deixa eu saborear cada texto, cada imagem. É muito bonita a prova, eu acho. A prova do Enem, né? O problema essa própria tem alguns problemas, tempo, né? eu acho. Assim, essa própria a expressão, né? Como coloca linguagens, né? Sim. Porque aí nós vamos ter artes. Sim. Que a gente pensa o quê? Linguagem corporal, linguagem das cores, linguagem, né, das formas. Aí você vê uma letra de uma música, uma foto de um quadro, uma questão sobre um filme. Aí vem o inglês, né? Sim. Aí vem a parte de gramática, aí vem a parte de interpretação, o próprio termo, né? Linguagem já. Porque a nossa área é muito gigante, né? É muito gigante. Quando a gente pensa que N. Orlando vai dizer que até o não dizer diz, né? Então, é para você ver como a nossa área é gigante, né? O silêncio fala. O silêncio fala. Então, vamos lá. Vamos começar a falar um pouco sobre a prova da URCA. E o que vocês querem começar falando? Na ordem aí, qual é a primeira prova? Acho que eu posso começar aqui citando conteúdos, né? Então, pronto. Eu estava verificando a questão dessas últimas provas, né? Quantos anos? De 2020 até 2023. Que foi quando mudou, né, Zó? Que foi quando mudou a prova, né? Exato. E tem aí, bem nesse momento aí, né, de mudança. Sim. E quais conteúdos eles têm abordado, né, nessas últimas provas. Então, eu sempre digo para os meninos, gente, conta certo, né? Estuda função sintática do pronome relativo, tá sempre lá. Porque é uma questão, eles puxam, às vezes até o mesmo exemplo, para trabalhar também oração subordinada. Então, função sintática do pronome relativo, oração subordinada. Para revisar. Segue aí, tá? Assuntos do 9º ano, esses dois aí, não são? Sim. Do 9º ano. Sim, funções sintáticas do pronome relativo. Sim, posso lembrar uma coisa aqui? A prova de português é peso 3 para todas as áreas.
Isso mesmo. Né? Você vai fazer medicina, matemática, geografia. A única prova que é peso 3 de cima a baixo é a prova de português. Exatamente. É o mesmo peso da prova específica, né? Para quem vai fazer direito, história, quem vai fazer medicina, biologia. Quantos cursos são a URCA oferece? Não tenho nem ideia. Não tenho ideia. Não tenho já ideia. pesquisei aqui. Todas as áreas. Aí então é que eles anotem que vamos anotando aí. né? Então, orações subordinadas. Período composto como um todo, mas orações subordinadas é forte. É o forte, sabe? Fonema. Tem sempre, né? Dessa relação aí, em todas as provas tem pelo menos uma questão. Função sintática de pronome relativo, às vezes na mesma prova tem 2 questões. Porque ele pergunta sobre o pronome relativo e sobre a função sintática desse pronome relativo, sabe? Então, classe gramatical, a função sintática, destaca, tem um fragmento do texto e 2 termos daquele fragmento para dizer qual é a função sintática, que aquele termo exerce, né? Então, é outro também bem recorrente, né? Conjunção, colocação pronominal, mas assim, os mais, vamos dizer, fonema, formação de palavras, função sintática do pronome relativo, função sintática dos termos em geral, né? Sujeito, objeto. Eu me lembrei, vou estudar objeto lá na universidade. E aí, que mais? Período composto e conjunção. Mais. Vai estudar na cadeira de latim, hein? Morrendo. E aí, fazendo um parênteses aqui do curso, né? Eu lembrei que quando a Eveline falou assim, vai estudar, e eu lembro que quando eu comecei o curso, então tinham colegas que eu estava estudando na Federal e tinha colegas fazendo direito na estadual. E fazia a seleção também para a Federal, para cursar letras na Federal. Era em Campina Grande, era? Os 2 cursos, as 2 universidades em Campina, para cursar letras, para aprender a escrever. Sim. Né? Bem assim, essa ideia de que ia para lá aprender todas essas formas. Fazer redação, porque ele precisava escrever bem lá, né, no curso de Direito. Então, vai mesmo quando você falou para depois de uma semana, o que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Pior é que essa é a impressão mesmo. 18 cursos a URCA tem, Val. 18 cursos em 7 campi. Olha aí. Tá? Independente do curso, né? O peso 3, português, peso todos 3, os redação, cursos, peso 3. Então, todos os cursos. Português peso não 3. Tem para onde, né? Não. Peso 3. Vai fazer matemática, português, peso 3. Vai fazer biologia, português, física, peso 3. Ano passado, na última prova da URCA, na última prova teve uma questão de fonema e letra que foi bem polêmica, não foi? Que inclusive ela foi anulada. Exatamente. Né? Foi nessa última, não foi? Foi. Acho que eu lembro, acho que dei uma olhada. E assim, essas matérias, né, assim, gramática já é algo que não é simples, né? Vamos combinar. Né? Não é simples. Aí eu gosto muito de dizer aos alunos, né? Por que os meninos... por que os critérios, né? Quando a gente chega na redação da URCA, a URCA, ela é corrigida por critérios, em vez de por competências, né? São 4 critérios, cada um valendo 2,5. A redação? A redação. E aí, qual é o critério em que os meninos mais perdem ponto? Da mesma forma que no Enem, é na escrita, né? E aí, muitas vezes eu comento com eles, por que vocês acham que a gente perde mais ponto na escrita? E eles ficam, né, olhando. É simples, é porque a gente escreve um português que não é o que a gente fala, né? O português são 2, né? O outro mistério. Então, a gente escreve um português que não é o que a gente fala. Então, se a gente fala todo dia, o tempo todo, num português, e a gente tem que escrever em outro, é natural que a gente escreva... Fora o que a gente escreve no WhatsApp. Que ainda é outro, né? Que ainda é outro, né? O que a gente escreve no WhatsApp é outro. Então, esses assuntos que você elencou aí, Zó, também são assuntos de bastante erro na redação. Né? Colocação pronominal é um dos campeões de erro na redação. Né? Crase, que a gente pensa, o aluno está errando a crase. Ele não está errando a crase, ele está errando a regência. O aluno que erra a crase, ele não sabe regência. É porque ele não sabe regência, né? Perfeito. Aí ele diz, crase é muito difícil. Crase não é difícil. Não. O difícil é a regência. E como é que eu aprendo regência? Usando. Treinando.
procurando pra saber, eles sempre. Né? Não tem como aprender sem treinar. Sem treinar. Não. Né? Sem leitura. Sem leitura. Aí voltamos aí para o começo da nossa conversa. E a leitura? Né? E a leitura? Não tem como ser um bom interpretador se não tem o hábito da leitura. Aí você vê uma prova de gramática, que é uma prova de português, que vale aí mais do que todas as outras, né? Assim, considerando os pesos específicos, sem considerar os pesos específicos. Aí, uma das coisas que você citou é função sintática, né? Sim. Aí, esse erro não tem perigo de eu corrigir uma redação de um aluno e eu não ter que tirar uma vírgula entre sujeito e verbo. Né? Aí, quer dizer, o menino, ele não sabe a função sintática. Ele não sabe. Porque ele não tá sabendo diferenciar. Parece que ele não... A falta de interpretação é em tudo, né? Parece que assim, ele não presta atenção no professor falando, num jornalista falando, que ele tem que ter mais cuidado, né? Né? Não. Porque, assim, se você prestar atenção só em alguém que fale, né? O professor dando aula, como ele fala, ele já aprende alguma coisa. Já. Eles têm, assim, eles têm uma dificuldade enorme em usar do qual, na qual, o qual. Assim, eles jogam de todo Qualquer jeito, coisa. né? O cujo... Não, o cujo não vou nem falar. Não, porque o cujo aí também já é demais. Não, mas eles usam cujo do nada. Do assim. nada. E o onde em todos os lugares. O onde em todos os lugares. Que ele é só para lugares. Pois é. Mas eles colocam em todos os lugares. É isso. Mesmo, né? A questão dos modalizadores argumentativos, né? Tinha um conteúdo que era sobre modalizadores argumentativos. E aí eu aproveitei e perguntei justamente em que eles mais falhavam nas redações. E eles dizem que é justamente na utilização desses, porque eles não aplicam. Ou aplicam exageradamente. Sim. Né? Ou não sabe o que significa. Ou não pensa quando vai falar. Não, a escola que estudei foi essa aqui. Você estudou a escola, né? Quem estuda em algum lugar. Então, é só você pensar. É só pensar. Não precisa nem decorar na gramática, Não, né? Você pensa ali o sentido daquilo que você está dizendo, escrevendo. Toda razão. E é assim, imagina, né, como é. Eu fico pensando, é porque eu não sei as demandas de vocês na explicação dos conteúdos de vocês, porque eu nunca dei aula de literatura. Já dei aula de gramática, já dei aula de texto, mas nunca dei aula de literatura na vida, apesar de amar literatura. Mas você perguntar para um aluno, né? Você constrói aqui uma frase e aí ele coloca um elo coesivo aqui e esse elo coesivo é conclusivo e ele tinha que ser explicativo. E tá bem claro aquilo, ó, esse elo coesivo não cabe aqui. E o aluno diz, como assim? A confusão que eles fazem. Ele não consegue entender o sentido daquele elo, né? E aí você diz, errar uma vírgula entre um sujeito e um verbo é mais fácil de resolver. Mas quando você não consegue entender que não cabe um portanto ali, que você precisa botar um porquê, é mais complicado. Porque nós vamos fazer uma relação semântica, né? É muito mais complicado. E aí, um aluno que tem essa dificuldade, ele não consegue evoluir numa prova de biologia, numa prova de matemática, numa prova de física, numa prova de química. Porque ele vai precisar entender o enunciado para ele construir a questão. E aí ele tem uma dificuldade de entendimento, de compreensão textual. Ele pode saber todas as regrinhas lá da física, né? Compreensão textual. Eu sempre falo assim para os alunos que a essência de toda prova de vestibular hoje é a interpretação textual. E não importa se é área de português, não importa se é... Todas, né? É história, é geografia. Na própria matemática tem questões de interpretação. Se você não souber eu lembro interpretar... de uma vez, eu interpretando com eles, resolvendo uma questão, acho que era do Enem, não lembro, era de algum vestibular, o Enem. Aí a questão começava assim, um poema lá, acho que era de Mário de Andrade, aí a pergunta começava assim, cara ao modernismo, a questão da identidade nacional se expressa no texto através de que trecho? Aí eles, cara... O que é esse cara aí? Cara ao modernismo, quer dizer, valorosa, quer dizer, o modernismo valorizava. Né? O que é esse cara? Cara, é uma gíria, cara ao modernismo. Eu digo, não, minha gente, cara ao modernismo, quer dizer, ela tinha valor para o modernismo. Né? Não sabem, não. Entendeu? Uma coisa assim básica, né? Mas é falta de leitura mesmo. É básica. Que nem é assim culpa deles também, 100%. Vamos dizer que, né? Porque é a realidade que eles vivem do celular, do momento, das novas tecnologias. Isso. Mas, assim, cabe a gente também alertar sobre isso, né? A própria linguagem que eles utilizam, né? Portanto, que eles levam para esse contexto. Cara. Pensando já é uma gíria, porque eles utilizam gíria da variação. Certo, mas aí, assim, não é culpa 100% deles, é questão da geração, mas aí
as provas às quais eles são submetidos sim. não evoluíram nesse sentido, porque na verdade é uma involução, digamos, né? Então é por isso que eu disse que cabe a gente também, tá dizendo isso que a gente tá dizendo aqui, né? Alertar, ó, pessoal, é assim também, né? Precisamos ver isso. Precisamos ver isso. Porque quando ele vai se submeter à prova, aí tá lá a dificuldade, né? E aí, vamos ver alguns exemplos? Vocês trouxeram aí exemplos, não foi? Eu queria só comentar rapidinho aqui, que eu trouxe aqui o trecho lá do edital, que tem o programa de conteúdo, né? Certo. Eu queria só pontuar aqui algumas partes, que parece ser bem pequeno, né? Tem aqui português, é só isso aqui, meia página, né? Aí tem texto, a linguagem e suas funções, variedades linguísticas, e vem aqui a parte de literatura, que vem como literaturas lusófonas, né? Aí o aluno pensa que é pouca coisa, né? Metadezinha de uma página, isso aqui eu estudo numa semana. Exato. Né? Mas quando você vai ver, tem muita coisa aqui que envolve a interpretação de texto, a gramática. Por exemplo, que sempre aparece de uma forma ou de outra na prova, né? Gênero textual, é para ele identificar lá o gênero daquele texto, né? Na última prova, por exemplo, tinha uma questão sobre isso, era sobre... Não tinha o texto, aí já dificultava, né? Porque você tinha que saber o autor, você tinha que ter estudado o autor, era sobre Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias se destacou na literatura, aí tinha lá, na poesia, na prosa. Era bem específico, né? Né? Aí não tinha o texto, não tinha lá a canção do exílio para você olhar e dizer, é uma poesia. Não, então você tinha que lembrar que na aula de literatura você estudou Gonçalves Dias. Qual é o livro de Gonçalves Dias? Aí você lembra, são poesias, né? Às vezes vem o texto para você identificar o gênero, né? E às vezes não vem o texto, ele simplesmente... A URCA, ela gosta de pegar por aí, né? Coloca assim, tal livro é o quê? É conto, é romance, é poesia, né? Que obriga ele a ter esse conhecimento geral. Quando vem o texto, ele vai ler o texto, é mais a interpretação. Isso. Quando vem, assim, direto a pergunta, é o conhecimento da historiografia literária, né? Que é você saber escolas, autores, características, né? Que é uma obrigação. Que o ideal era que lesse. Eu não digo que vá ler todos os livros de Machado de Assis, mas conheça, leia Dom Casmurro, leia Memórias Póstumas, né? Mas que pelo menos, se você não lê, pelo menos decore. Assim, para a URCA tem isso, né? Para a URCA tem que ser assim. Muita coisa pelo menos decorar. Decore, pelo menos assim, o que foi que Gonçalves Dias escreveu? Ele escreveu poesia. Exato. Né? Gonçalves Dias tem algum texto em prosa? Não. Ou a principal, né? A principal obra, né? Representativa. Clarice Lispector. Eu adoro aquela poesia de Clarice Lispector. Eu digo, pois você está falando de outra Clarice Lispector. De outra. Porque Clarice Lispector nunca escreveu poesia. Entendeu? Então não existe poesia de Clarice Lispector, né? Acho que ele quer falar de Cecília Meirelles. Talvez. Começa com C. É porque o povo confunde ela. Será que é a mesma? Eu acho que sim. Bom, aí tem essa questão, né, dos gêneros, aí tem aqui um ponto só falando de funções da linguagem, que cai muito no Enem, Isso. E tem aqui também, o ponto 2, é só funções da linguagem. Quer falar quais são as funções? A URCA, às vezes, ela cobra questão onde, nos textos literários, eles solicitam a presença, por exemplo, da função emotiva. Né? Que a função emotiva ela é muito presente nas poesias. Né? Já a referencial, ela vai mais para os textos informativos. Aí, como eu falei, né, com relação aos gêneros, se você tem um texto informativo, você consegue interpretar com mais facilidade, porque o texto informativo ele vai ter o quê? Uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, uma linguagem muito mais denotativa, então você consegue compreender com mais facilidade. Agora, quando solicita que encontre uma dessas funções, por exemplo, a poética, a metalinguagem, a emotiva, aí o aluno ele tem um pouco mais de dificuldade na hora de identificar tanto as figuras como as funções. Inclusive, tem aluno que confunde figuras com funções. Minha gente, vamos lá, assim, tem funções. Uma coisa é uma coisa. São só 6, funções são só 6, as figuras é 1 milhão, né? Para começar, se subdivide em 4 grupos, né? Exato. As figuras. Aí é preciso, a princípio, saber disso, né? Que existe a diferença, que existem as especificidades, até para você que elas estão relacionadas. Isso. E uma coisa que eu digo muito a eles também, leiam o edital, né? Porque se você ler aqui, você pega um ponto desse, eu não sei o que é isso. Antes da prova eu vou olhar pelo menos o que é isso aqui, né? E se está aqui,
vai cair na prova, ou pode cair na prova. Pode cair. E não tem como você pedir anulação se tiver que, vamos anular essa questão. Não, ano passado os meninos reclamaram muito da padaria espiritual, não foi que caiu, lembra? Que não está especificado aqui, mas quando a URCA coloca aqui literaturas lusófonas, né, aí... Abre um leque. Bom, né? Eu acho que foi muito específico, era uma coisa mais do Ceará, né? Foi sim. Mas... tá aqui, né? Faz parte das literaturas lusófonas. De qualquer forma, diretamente tá. Aí tem aqui a parte que você estava falando aí, das figuras de linguagem, né? Ó, ele até cita aqui aspectos estilísticos, aí cita algumas, assíndeto, polissíndeto, metáfora, etc. Aí quando porque coloca são etc, muitas, né? Porque são muitas as figuras. Aí pode cair qualquer uma, não são só essas que tem aqui. Exatamente. Né? Aí tem a parte mais de gramática e tal. E quando entra aqui mais especificamente na parte de literatura, tem as literaturas lusófonas. Aí isso aqui cai bastante, isso que está nesses 4 pontos aqui, né? Por exemplo, a presença do épico nas literaturas lusófonas. Aí está aqui entre parênteses, Portugal, Brasil e África. Que eu achei um problema nessa construção aqui. Me ajudem. Preste atenção como é que está aqui, olha. A presença do épico nas literaturas lusófonas. Até aí tudo bem. Aí, entre parênteses, Portugal, Brasil e África. O Brasil não tem uma quebra de paralelismo aqui não, minha gente? Total, né? Porque tem 2 Portugal, países e um Brasil continente, né? e África. A África é um país, né? Ele colocou aqui como se a África fosse um país. Verdade. A África tem mais de 50 países, né? Quantos falam língua portuguesa, né? Então, se ele coloca a África, é para você estudar todos os países da África. Mas ele diz literaturas lusófonas. Bom, então especifique. Moçambique, Angola, não é? Quais? Porque é uma coisa até meio preconceituosa, como se a África fosse uma coisa só. E todo mundo ele fala não colocou aqui né? em Portugal, Europa, no Brasil, América, e colocou África. Então, acho que é só uma sugestão para corrigir esse edital aqui, né? Sim. Coloca assim, países africanos de língua portuguesa. Né? Bom... É que eles querem a interpretação, né? O que esteja subentendido, né? Aí vai o estudante, né? Buscar esse subentendido. O aluno já tem que interpretar o edital. Sim, já tem que interpretar o edital, né? Aqui, né? Mas assim, existe épico na literatura brasileira? Existe, por exemplo, Caramuru, Uruguai. As indianistas, né? As indianistas, né? Na questão 2023.1, que foi a última prova, tem aqui, ó. As obras, os Lusíadas, o Uruguai e tal... definem-se como, né? Aí tem aqui a resposta, traço exclusivo ou predominantemente épico, né? Então, os Lusíadas, sim, é épico, né? E Caramuru e Uruguai, que a gente estuda lá no Brasil. Pensei nos Lusíadas, mas é portuguesa, né? Português. Aí a questão citava, os Lusíadas, Caramuru. Uruguai. No Brasil não tem tantos, né? Não, mas tem alguns. Mas tem esses aqui, né? Então, o épico nas literaturas lusófonas. Então, uma dica para os alunos, que eles pesquisem assim, sei lá, digite no Google, né? Obras épicas da literatura brasileira, né? Obras épicas da literatura portuguesa, entendeu? Boa dica. Né? A URCA coloca assim, ó, ele citou aqui, Lusíadas, Uruguai são o quê? Épicos. Pronto, então se você estudou, quais são as obras épicas da literatura portuguesa? Os Lusíadas, do Brasil, Caramuru, Uruguai. Então, ele já sabe aqui, né? Essa aqui tem todas as provas, viu? O nacionalismo, construção e formação da identidade nacional, né? Aí aqui entra muita coisa. Quais são as obras que a gente pensa que tem esse tópico aqui? Nacionalismo, construção da formação da identidade nacional. Aí tem várias. Você pensa em quê? Iracema, o Guarani, Ijuca-Pirama, as obras da primeira fase do as obras mesmo, né? Não só o movimento, né? Mas as ele pode citar aqui o romantismo, que teve essa, né? Que tem logo no início. O modernismo da primeira fase, ou então especificamente as obras. Iracema, o Guarani, Juca-Pirama, Macunaíma, lá no modernismo, né? Aí coloca aqui, ó, em manifestações artístico-literárias. Tem uma coisa aqui importante, entendeu? Literárias, né? Essas que eu citei agora, são obras literárias, Guarani e tal. Mas ele coloca aqui manifestações artístico-literárias. É só a literatura que é arte? Inclui aí as pinturas, né? Exatamente, inclui outras artes. Então, eu posso ter uma letra de música? Posso. Eu posso ter um quadro de Tarsila do Amaral, eu posso ter o Abaporu, né? Discutindo esse tema da identidade nacional, entendeu? Então, quando ele coloca aqui artístico-literário, então, peraí, quais são as obras que falam desse tema, né?
Por isso que a disciplina de arte é tão importante também, né? No ensino médio. Na URCA não está dizendo, vai cair arte, mas está aqui. Mas está, você está falando... Artístico além da relacionada a isso. Nessa 2023, tinha com quadro. Não foi? Tinha. 22 ou 23. Na prova de história, por exemplo, sempre tem, né? Já caiu uma obra de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, obra de Vitruviano. É verdade. Né? Aí, vou fechar aqui. Aí tem os elementos messiânicos. Na última prova tinha também obras da literatura que falam dos elementos messiânicos, né? Aí seria o quê? Seria, por exemplo, os Sertões de Euclides da Cunha, né? Que tem o tema do messianismo. A obra de Fernando Pessoa, Mensagem, né? Que fala lá de Dom Sebastião, surgiu aquele mito do sebastianismo, né? Que era um elemento messiânico também. Então, você pensa os Sertões, você pensa Mensagem de Fernando Pessoa, né? Portuguesa, brasileira. Sim, porque aí eu já estou jogando aqui a literatura portuguesa. Daquele item que ela já tinha citado, né? Aí, manifestações contemporâneas. Aí, aqui, entre todos os autores aí dos últimos anos, né? Relação entre literatura e hipertextualidade, que é uma coisa que a gente fala muito quando vai falar da linguagem da internet, né? O hipertexto, né? Mas como é a hipertextualidade na literatura escrita? Por exemplo, quando um autor faz referência a outro autor dentro da sua obra, uma forma é a intertextualidade. Não é? É como você está lendo um texto lá na internet, aí tem aquela coisinha azulzinha ali, né? Quando você clica. Né? Aí você clica e abre outra coisa. E entra em outra página. Você está lendo um poema de, sei lá, de Fernando Pessoa e de repente ele cita Camões. Sim. É um exemplo de hipertexto. Você clica ali na sua memória, ativa os Lusíadas, né? Que você precisa ter a referência para poder fazer a inferência, né? Exatamente. Então, isso é a hipertextualidade relacionada à literatura, né? Isso aí, tá? Eu estou falando demais, né? Não. E tudo relacionado a Portugal, Brasil e países africanos de língua portuguesa. Cabo Verde, Angola, Moçambique, né? Eu posso falar só a última coisa? Que já é uma literatura um pouco conhecida da gente, né? A literatura africana. E que cai também na prova do Enem. Né? Já caiu no Enem Mia Couto, Onde Jaque. Eu posso mostrar um livro que eu trouxe aqui? Pode. No curso de letras tem, né? Tem a literatura africana. Sim. Tem. E tem até uma lei aí, né? Do estudo das escolas, da história da África. Nas escolas, ela já tem que colocar no currículo. No material que a gente adota aqui, nas últimas aulas do material do segundo ano, vem um capítulo sobre, né, literatura africana. Né? Nos terceiros anos vem o livrinho, né? Vem. O livrinho. Pelo menos já vem alguma coisa, né? Então, esse autor aqui, ó, Onde Jaque, né? Que é de um país lusófono, ele é de Angola, já caiu um texto dele na prova do Enem. Então, acho que foi em 2022, tinha um texto dele. Então, ter curiosidade também e pesquisar quem são esses autores, né? Porque está aqui no edital. Professor, eu quero passar. Então, cabe a você também pesquisar, estudar em casa, né? Pepetela, né, que até já foi indicado para a URCA, quando tinha aquela indicação de livro, né, Mia Couto, né, que é um excelente autor e já caiu na prova da URCA também. Então, isso aqui são os autores de países lusófonos, né, Angola, Moçambique, Walter Ugumãe, que é português, né, então é o aluno pesquisar também, pelo menos se não der tempo ler o livro, saber do que trata. O que vocês acham dos vestibulares que indicam livros, hein? Eu acho ótimo. Então, vocês são super a favor. E o povo da URCA aí, eu comentei, comissão de vestibular da URCA que nos ouve. Tu acha que não é legal? Eu acho muito maravilhoso. Claro, na época que tinha o vestibular da UFPB, que tinha aquela lista de livros, da UFCG, Exato. Eu fiz vestibular da UFC com 10 livros. Exatamente. Com a lista de 10 livros. E era assim... A UPE tem Não posso dizer minha idade, A UPE tem, é maravilha. Tem as obras, tem. Maravilhoso, Porque, por bem ou por mal, o aluno lê e tem aqueles que começam a gostar a partir dali. Exatamente. Tem aluno da época da UFC, não vou dizer também quanto tempo faz, mas que me encontra ainda hoje, diz, Evelina, eu comecei a gostar de ler lendo Moreira Campos. Eu li Moreira Campos. Eu também li. Eu li A Casa. É? Li os contos do Moreira Campos. A gente até indicou esse ano para o segundo ano. Exatamente. Li Miguel Torga. Li, na minha época, Contos da Montanha. Foi na minha época de vestibular. Miguel Torga. Li...
Horácio Dídimo, A Palavra e a Palavra. Fantástico. Então, assim, a gente era obrigado. A obrigado Urca mesmo, a Urca, até quando indicava livro, Faca, de Ronaldo Corrêa de Brito, que eu acho um dos melhores livros de contos, assim, não deve nada a, sei lá, Lígia Fagundes Telles. E assim, acabou por tirar uma oportunidade que os alunos tinham de se inserir na literatura. Sim. Na época tinha Rosa Vegetal de Sangue, do Carlos Heitor Coni. Assim, eram vários gêneros, né? Abrangia vários gêneros. Tinha poesia, tinha conto, tinha crônica. Tinha peça de teatro. Era muito legal. Né? E aí, a gente meio que se obrigava a ler os livros todos, porque não só caía na prova de português, como podia cair a redação associada a um desses livros. Né? Associada. Então, eu li os Brusundangas também, e de Lima Barreto. Um excelente repertório. Até hoje os alunos usam na redação. E aí, teve até um dos vestibulares, porque ele passou anos na lista da UFC. Teve um dos vestibulares que era para fazer uma fábula. Inspirada nos Brusundangas, fazer uma fábula. Então, assim, você cria até muito mais possibilidades para a redação. Isso amplia o imaginário do aluno. Amplia o imaginário do aluno. Para ele interpretar, para ele escrever, para ele viver, né? A Urca em si, ela já não é muito a favor desse texto dissertativo argumentativo como o do Enem. O que a gente vê na prova de redação, né, é que eles estão aderindo a essa ideia do texto multimodal. Né? Nos últimos anos para cá, eles têm pedido textos que tá ali misturado, né, em que os gêneros estão misturados. Até porque hoje o que a gente tem são esses textos. Todos os textos são, né? Você consegue identificar gêneros misturados, né? Em todos os gêneros aí, em vários gêneros. Eu acredito que acaba sendo até mais fácil para atrair a atenção do aluno. A multimodalidade eu acho extremamente necessária, é interessante para atrair realmente essa, já que o aluno não tem assim tanto esse hábito da leitura e vem perdendo, né? A multimodalidade ela vem com essa proposta, com essa ideia de puxar realmente a atenção e ver se desperta esse aluno. Mas olha que interessante a gente ter um vestibular em que a gente tivesse uma lista de livros e pedisse na redação uma resenha crítica, né? Era? Porque ele indicar ou não indicar aquele livro. E por quê? Né? Então, ele falar sobre, ele teria que ter lido. Não tem como. Teria que ter lido. Eu até comentei com os alunos quando disseram, né? Tá o quê? Com uns 3 anos, mais ou menos, que a Urca não adota mais as obras ou mais tempo? Acho que é isso. É mais ou menos nessa faixa, né? Eu digo, nossa, fez isso, tirar as obras literárias. E era tanto prosa em prosa como poesia, né? Se não me engano, até eles dividiam, era 4 de um, se não me engano, e 4 de outro. Então, era uma grande oportunidade. E outra coisa que era interessante, que tinha autores daqui. Zé Flávio. Sim. Tinha o livro de Zé Flávio, Matosinho Vai à Guerra. O Freitas, né? Tinha também, foi meu professor de lá. Pronto, foi meu professor também. Pronto. Tinha o livro dele também. Meu professor. Não. Vocês falam dos professores. E aí era uma forma de também estar inserindo as próprias obras, né, da nossa cidade, da nossa região, né, como esses autores aí, né, como o caso de Freitas e o Dr. Flávio. Dr. Flávio. Então, uma pergunta. Eu sei que a prova de história da Urca cobra a história do Ceará, né? A prova de português vem? Por exemplo, a padaria espiritual caiu. Na última prova ou foi na penúltima? Foi a penúltima. Tá foi com umas 2 ou 3, mais ou menos. Que, inclusive, eles ficaram 2020. Foi. Os estudantes, eu lembro bem. 2022, no edital não está especificado, né? Acabei de ler aqui que não tem. Não tem, ó. Não tem. Né? Mas Letícia Miranda, né? Aquele pessoal. Ana Miranda? Não, ela falando dos nossos ex-alunos, que eu lembro até eles falando aqui a memória. Que eu lembro até eles falando da padaria espiritual, como poderia ter cobrado, se nunca nem tinha ouvido falar. Ele lê aqui o edital, aí não tem literatura cearense, não tem. Mas aí eles vão dizer, mas está aqui na literatura do Brasil. Do Brasil, aí está no Brasil. Não anula a questão, não anula, tá de boa, né? Então pode, já caiu padaria espiritual, já teve questão que citava o autor lá de Luzia Homem, Domingos Olímpio, Antônio de Sales. Mas literatura local não, regional não. Aqui do Cariri? Sim. Não, nas últimas provas também não lembro. Não lembro. Esses autores que eram indicados, não lembro. Cearense sim, mas esses daqui não.
o aspecto geral da prova é mais nacional, né? Sim. Nacional e portuguesa, É. né? Como eles mesmo põem aqui, né? Lusófonas, né? É. Dá uma atenção muito especial para isso. E na questão do texto, da prova de texto em si, ela está mais associada junto com a prova de gramática, é assim? São cobrados juntos, é assim? Tanto pode acontecer isso, né, de ter trechos, né, para você... Na maioria das vezes, os textos que trazem é para você identificar alguma das partes de gramática nesse texto. Assim como a parte de literatura. E eles cobram gramática mesmo, pura, né? né? É gramática pura normativa, né? É a gramática no texto. Eles têm um formatinho já ali, começa o texto, aí uma questão de interpretação, outra questão de interpretação, Pronto. depois a gramática do texto, então fragmento, então umas 3, 4 questões de gramáticas, aí entra na literatura. Exatamente isso que tu tá dizendo. Ó, aqui na última prova tem um texto bem grandão. Isso, né, que os meninos, na hora da revisão que nós fizemos agora, o texto tem trata que ler esse de... texto todo, tem. O texto trata de. Então ele tem que ler o texto, interpretar. Exato. Aí já tem outra aqui que é a expressão sublinhada, é uma conjunção coordenativa, não sei o quê. Aí já vai gramática. Né? Aí você vai seguindo aí gramática, contextualizada, depois entra contextualizada, depois entra nas questões. Que ele vai ter que voltar pro texto, né? Porque aquela palavra é o quê? Tá se referindo a quê? E qual o referente? Falar em pronome vezes... relativo, pergunta como o referente. Quem é o referente desse pronome relativo? Então é voltar no texto. Você tem que ler o parágrafo, você tem que ler o texto. Mas é muito importante, gente, essa questão. Claro. Principalmente para a construção do texto, porque os alunos não sabem essa questão aí que a Eveline falou, eles não sabem usar o qual, da qual, em que, eles não sabem por quê, porque eles não sabem o que é o referente e o que é o consequente, né? Então, aí o aluno diz assim, professora, como é que eu aprendo? Aí eles acham que assim, a gente vai dizer uma fórmula mágica para eles aprenderem. Não existe uma fórmula mágica. Você precisa concordar com o anterior e com o posterior. E cada coisa concorda com cada coisa. E vem a questão da regência que você citou antes, né? Porque para empregar esses referentes, você tem que saber a regência, porque o no qual aí... Existe ou não existe? Precisa ou não precisa? Tem que ser... Você vai ter que ver se o verbo com o qual você está concordando, pede a preposição em ou não. Ela usou com o qual correto. Aí. Que bom. Rege ou não rege? Pois é. Então, não dá. E é porque estamos numa conversa informal, né? Não dá, né? Então, assim, importante é cobrar, porque, infelizmente, ainda é erro, ainda é caso de muito erro, né? Em relação a gramática, a própria gramática, né? Eu vejo os meninos reclamarem muito assim. Professora, tem questão que é a gramática, né? Por exemplo, aquela questão de fonema e letra era assim, quantos fonemas e quantas letras tem essa palavra. Tipo isso. Ainda teve aquela forma risotônica, essa foi horrorosa. E 2 provas seguidas tinha isso. Né? Exatamente, provas seguidas. Uma questão, uma prova e outra questão. E esse assunto é um assunto que os alunos veem o quê? 6º e 7º ano, não é, Zó? E depois eles revêem no primeiro ano. Eu acho que no primeiro não, no terceiro ano. Mas assim, passando correndo, né? Rápido. Não é como conteúdo de primeiro ano, não. Então, por isso, tópicos, a risotônica e a risotônica, qual foi o anterior que tu falou, que é um assunto que é estudado no 8º e 9º ano, não é isso? Fonema e letra é 6º e 7º. É mais cedo, né? Mais cedo. Porque quando eles aprendem a contar os sonzinhos, né? É o começo de tudo, né? Fonema e letra, aí depois vai pra morfologia, né? Mas aí é um conteúdo do primeiro ano, né? Fonema e letra. Fonema e letra a gente tem no primeiro ano, no primeiro do médio. E aí depois só rever no terceiro. Só. Bem rapidinho. É diferente, por exemplo, das funções sintáticas, que o segundo ano todinho é só sintaxe. Todinho é só sintaxe, né? E o terceiro ano, pelo menos a metade dele é sintaxe, né? Exato. Porque o terceiro eles vão ver tudo, né? Isso. Então, pelo menos a metade é a sintaxe. Mas, e assim, fonema e letra, vamos combinar que a gente não vai usar, né? De jeito nenhum. Mas a sintaxe a gente usa, né? Para escrever. A sintaxe é algo mais prático, que precisa. Então, a morfologia a gente precisa saber, né? Virou substantivo, eu tenho que... Botei o artigo, virou substantivo, né? A gente acaba ali... E esse conhecimento aí de gramática é importante também na
na prova de literatura e interpretação. Por exemplo, a história das rimas ricas e pobres, que a Urca perguntou aí, numa dessas 3 provas que eu estou aqui. Que tinha uma questão lá que era, sei lá, para identificar a rima, qual era o tipo de rima, né? Aí ele pergunta rima rica, rima pobre. Aí o que é rima rica, por exemplo? Quando eu já falei sobre esse assunto com os alunos. Por exemplo, aí tem a palavra mente rimando com a palavra mente. Aí eu digo, isso é uma rima rica ou pobre? Aí o menino, pobre, né, professora? Porque é bem fácil fazer mente, é bem fácil, né? Aí eu digo, ó, mente, você mente e cansa minha mente, certo? Essa rima aqui é rica ou pobre? Ah, não sei não. Qual é a classe gramatical do primeiro mente, né? Você mente, é o quê? Verbo, né? Se eu errar, me diga. Aí você cansa minha mente. Mente aqui é verbo? Substantivo. Já é um substantivo. Então, isso é uma rima o quê? Rica. Mas aí ele vai ter que saber que isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo. Classe gramatical. E ele vai ter que voltar para onde? Para o texto. Porque se eu disser aqui, mente é o quê? Aí você diz, depende. Depende. Pode ser verbo, pode ser substantivo. Exatamente. Então, ele vai ter que voltar para o texto para olhar, ali é verbo, é substantivo. Isso mesmo. Né? Às vezes, quando eu falo, né, eu ri aqui, porque quando eu pergunto aos alunos, né, a questão da rima rica e da rima pobre, a gente, professora, a rima pobre é a que não tem dinheiro e a rica é a que tem. Não, minha gente. Só piada, né, gracinha. Se essa associação ajudar para alguma coisa. Classes gramaticais diferentes, rima rica, né? De uma forma bem simples, para ver se eles pegam e captam. Classes gramaticais semelhantes, rima pobre. Não é isso? Pelo menos as que eu via assim. dessa forma. E ainda tinha a Preciosa, não tinha? Tem, Aí, rima, que são as do Chico, por exemplo. Rimas esdrúxulas, rimas no É do parnasianismo, né? Bem presente no parnasianismo. Ele rima palavras que só se assemelham, né? Que só parecem os fonemas. Né? Elas são de classes gramaticais diferentes, mas elas não são escritas igual e elas só se assemelham nos sons. Foneticamente. Que são as chamadas preciosas. As músicas de Chico Buarque tem várias. Então, olha aí como a gramática, o texto e a literatura estão juntos. Se ele não abraçados. aprendeu como identificar um verbo, um substantivo, ele não vai saber identificar se a rima é rica ou é pobre. Não tem como desvencilhar uma da outra, né? A mesma coisa é a relação aí com a redação, né? Mesma coisa com a redação. No texto da Urca, eu gosto muito de dizer que, apesar de parecer mais fácil, porque ele só são 25 linhas, porque ele não tem o nível de exigência que a redação do Enem tem, né? Porque ali a redação do Enem precisa ter aquela solução, com detalhamento, com as respostas, parará. Apesar dela não ter, eu acho tão complexo quanto tirar um 10 na Urca e tirar um 1000 no Enem, né? Porque, assim, não tem o mesmo nível de exigências, mas é tão criterioso quanto, né? Tão criterioso Enem é mais quanto. exigente? Eu acho que o Enem, ele é mais, vamos dizer que ele tenha um nível maior de especificidades, né? Mas eu acho assim, o aluno, ele sabe o que é que vai cair no Enem. Tem isso. A Urca pode ser uma bula de remédio. Porque o Enem traz uma estrutura rígida, né? Ele tem uma estrutura, que ele pode aprender essa estrutura, e que ele vai só treinar essa estrutura o tempo todo, e ele ainda tem um recorte temático, que delimita para onde é que ele vai. Na Urca, não. Tem várias possibilidades. Na Urca redija um texto sobre o assunto abordado no texto acima. Ou seja, você tem que ter lido o texto, entender o texto. Às vezes, um dos textos de apoio é uma charge. Às vezes, um dos textos de apoio é uma imagem. Ele não traz o recorte temático, que o nosso aluno está acostumado a ter um recorte, porque o Enem traz o recorte. Então, o aluno ele tem que criar o recorte, né? Ele cria o recorte, é para falar sobre o quê? Não sei, eu tenho que ler o texto. Então, vai partir do que ele entendeu do texto para poder ele escrever, né? Aí ele vai dizer qual é o gênero. Então, eu escrevo uma carta, ou seja, pode ser um gênero, como o Eveline disse, pode ser uma bula. Pode ser, porque pode cair tudo. Pode ser uma receita. Pode ser uma receita. Pode. Né? Como caiu na UES, né? Que eles cobram muito associados, né? Muito parecidas as provas. Né? E na UES teve uma vez que foi a receita de uma boa amizade. Então, a receita de uma boa amizade. Qual vai ser o gênero? Aí, olha a importância do conhecimento de mundo, né? Aí você escutou uma música de Legião Urbana. Como é? Anjos. Os Anjos. Pegue 2 medidas de estupidez. Que é uma receita. É uma receita. Né?
Junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma untada previamente com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, 10 colheres cheias de burrice. Eu já vou ir. Mexa tudo e misture bem. Eu vou me retirar. Eu já vou. Aí, quer dizer, você vai fazer uma receita, você tem que lembrar que tem que colocar todas as medidas, né? O que precisa para ter um bom amigo? Você precisa de 2 colheres de fidelidade, né, de tantas xícaras de lealdade, né, de tantos copos de confiança. Aí você tem que saber modo de fazer, modo de preparo. A estrutura da receita, né? Serve, né? Serve quantas pessoas? Serve 2 pessoas, né? Agora, nesse sentido de já ter assim uma tipologia pré-estabelecida, o Enem acaba por se tornar mais fácil nesse sentido. Por quê? Porque o aluno ele já vai mecanicamente preparado para fazer aquilo. Tanto que eles treinam, eu digo muito, vocês treinam tanto aqui porque vocês produzem redação direto. Exato. Então, vocês já vão para o Enem sabendo o que vão fazer, só vão ler a proposta e fazer a redação. A URCA, de repente, vai surgir vários gêneros, estava vendo aqui as últimas 3 provas. Uma era anotação de um diário. Sim. A outra era carta à editoria de um jornal. Sim. E a outra era carta denúncia ao Ministério Público. Então, eles podem se deparar com qualquer gênero, qualquer tipologia, né? E aí, nesse sentido, se torna um pouco mais difícil, porque o aluno ele vai para o escuridão. Aí você vê uma carta denúncia ao MP. O aluno tem que saber o quê? Ele tem que saber o quê? Pronomes de tratamento. Exatamente. Aí eles não lembram que para fazer carta tem que saber pronome de tratamento. Tem que saber o que é o vocativo. Tem que saber o que é um vocativo. Sim, pregar direitinho. Tem que saber fazer a pontuação adequada. Da data. Data. Tem que botar uma data, né? Um texto narrativo, Gabi, também, eu até conversando com os alunos, né? Um texto narrativo. Tem estudante que acha que é uma coisa extremamente simples construir um texto narrativo. Eu digo, ótimo, porque eles pensam o quê? Vou contar uma história. Uma história medíocre é fácil. Vou contar uma história. Aí eu digo, bom, vamos lá então. Vamos começar aqui pelo que precisa ter num texto narrativo. Vamos para os elementos da narrativa. Não sabem. Não. Aí eu digo, e como é que vocês vão construir um texto narrativo se vocês não sabem o básico? Né, que precisa ter para construir um texto narrativo. Né? E aí acaba por se tornar mais difícil. O que poderia ser fácil, que é contar uma história, né? Acaba por se tornar mais difícil. Aí tem lá, digamos que tivesse uma proposta, escrever um texto memorialístico. Né? Aí ele vai ter que saber ali, sei lá, um texto memorialístico, então eu vou usar o quê? A primeira pessoa. Então ele já vai ter que saber ali o que é a primeira pessoa, o que é a terceira pessoa. São coisas básicas, mas que se não se antenar para isso, né? Acaba se tornando... Aí você vê aí uma carta para a editora, né? O nome desse gênero é carta do leitor, né? Então, ele tinha que saber que ele vai ter que ler alguma notícia ou reportagem que veio na proposta e ele vai se posicionar como leitor dessa revista para falar sobre esse determinado assunto, dizendo a posição... Teve aluno que me disse, quando teve essa proposta aqui, que escreveu um editorial. Porque ele viu aqui editorial. Pois é. Vai escrever um editorial. E é um texto totalmente diferente. É carta à editora. Exato. E logo editorial, né? Logo editorial. Se fosse um artigo, né? Um artigo de opinião. Porque o editorial, ele é um texto que é escrito exclusivamente pelo editor-chefe da revista, né? Apresentando a opinião da revista sobre o assunto de capa da revista, né? E aí, é interessante a gente falar sobre isso, porque eu perguntei, no dia que eu fui dar aula sobre URCA, né, no ano passado, que esse ano eu não dei aula, estava de licença médica, né, e no ano passado eu estava dando aula sobre os gêneros textuais da URCA e eu disse, gente, é muito simples, pega uma revista. E os alunos olhando assim para mim, vocês nunca folhearam uma revista? E eles, não. Pega uma revista, primeiro texto que você... Numa revista. Primeiro texto da revista é o editorial. E ele é assinado pela revista. Porque o editor-chefe assina em nome da revista. Então, ele é escrito em terceira pessoa e não em primeira. Ele não fala o nome dele, ele fala em nome da revista. E eles fazem essa confusão, viu? Nessa questão do assinar, o artigo de opinião e o editorial, né? Porque o editorial quem assina é o editor-chefe, né? No artigo de opinião, quem assina
disciplina é o articulista. E aí eu fui dando várias... a revista, ela tem um sem fim de gêneros. Aí você continua passando as folhas. Aí tem um monte de textinho pequeno, que são o quê? Cartas do leitor sobre a revista lá na frente passada. talvez tenha uma resenha. E tem uma entrevista. De um livro, uma entrevista. Exato. Né? Vários artigos de opinião das pessoas que são... que escrevem para aquela revista, né? Das pessoas que escrevem para aquela revista. Então, uma revista tem uma quantidade. Se ele pegar uma revista e ele lê do começo até o fim, ele já vai conhecer todos esses gêneros. E tudo se enquadra nos gêneros argumentativos. Né? Esse sim. Fica aí a dica, né? Ainda dá tempo de pegar uma revista. Ler uma revista. Professora, eu nunca vi uma revista física, tá? Então, ou passa numa banca, existe, tá? Um negocinho chamado banca de jornais ou de revistas. Você passa lá e compra uma revista. Dá tempo, mas eu não quero. Então, você tem vários aplicativos no seu celular, no seu tablet, que você baixa e consegue ler revistas por aqui. Então, abraça não é a mesma coisa, mas funciona. Você vai ter acesso aí. Abraça a dica aí da professora Gabi, dá tempo. Você vai ter acesso aí a esses gêneros, né? Então, só pra gente fechar aqui, os gêneros mais importantes pra URCA que a gente precisa saber, principalmente os dissertativos, que são os que mais têm caído, né? As cartas, mas as cartas dissertativas, argumentativas, né? A carta aberta já caiu, né? Essa carta direcionada aí a uma determinada instituição, né? Já caiu o manifesto na URCA, né? A URCA gosta muito desses temas mais relacionados ao social, tá? Ela gosta, né? Assim que o vestibular mudou, ela trouxe para a gente falar, para o aluno fazer um manifesto relacionado à questão endêmica do feminicídio na região do Cariri, né? Então, foi Era um manifesto? Era um manifesto. Achei um texto belíssimo, né? Então, pediu também para a gente fazer uma carta pessoal. Teve um texto que foi uma carta pessoal para uma ex-professora, contando as dificuldades que a gente teve no período da pandemia, de estudar no período da pandemia. Então, vejam que ela gosta muito de cartas, né? E ela gosta muito desses textos dissertativos, argumentativos, o editorial, o artigo de opinião, a carta do leitor, né, a carta aberta, são aí gêneros dissertativos argumentativos. E olha o diálogo aqui com a literatura. Tu falou aí manifesto, né? Escreveu um manifesto. Aí você pensa na literatura. Quantos textos a gente tem em forma de manifesto? Vários, né? Você tem quando a gente estuda lá as vanguardas, né? Cubismo, futurismo. Aí tem o manifesto futurista de Marinetti. Aí você lê lá o Manifesto Futurista. O Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. O Manifesto do Movimento para o Brasil. Tá lá, manifesto. Lê o manifesto, você vai ver o que é o manifesto, né? O que é um manifesto? Carta. Você tem vários livros que são escritos em forma de carta. Os livros de José de Alencar. Sim. Né? 5 Minutos, Lucila. Tudo narrativa epistolar, missivista, em forma de carta. Né? Então, ele vai ver ali, tem a estrutura. Começa lá... 5 minutos, né? Ele começa a day. Quer dizer, ele está escrevendo aquela carta para a sua prima, day. Né? Aí ele começa a contar ali, mas você está lendo uma carta. Sim. Você está sabendo como é uma carta. Né? Um texto memorialista, por exemplo, você tem lá o Solo de Clarineta, de Érico Veríssimo, que é um livro lindo. Não conheço. Pois é. Aí, assim, se ele lê a literatura, ele também vai estar estudando os gêneros, né? Vai estar aprendendo gramática também, como a gente deu alguns exemplos aqui. Já aprendeu aí a fazer um vocativo, né? Exatamente. Já aprendeu aí a fazer um vocativo. Bom, queremos pontuar mais alguma coisa? Acho que... Só uma boa sorte? O tempo passou que a gente nem viu, né? Boa sorte mesmo. Eu quero agradecer a presença de vocês, todos os conhecimentos transmitidos aqui para os nossos alunos e para quem nos ouve. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Quero depois convidar de forma individual as professoras para participarem do Papo de Quinta, para que a gente tenha uma conversa mais tranquila e mais relacionada a individualidade, né, de cada uma, e aí a gente marca posteriormente para que vocês venham conversar comigo e com o professor Jefferson aqui no Papo de Quinta. Nossos microfones estão aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigada pela participação. Desejamos uma excelente prova para todos os nossos alunos e para aqueles que nos ouvem no final de semana, e despeçam-se. Bom, eu agradeço o convite, né?
Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com vocês. E a sugestão é essa, daqui até domingo, se puder ler o edital, destaque esses tópicos aí do programa que a gente comentou, estudar tudo não vai dar tempo, mas assim, digite lá quais são as obras épicas das literaturas lusófonas, né? Vai que ganha uma questão com isso. É um prazer estar aqui com as meninas, vamos fazer mais esses encontros. Eu também quero agradecer o convite, né? E desejar uma boa prova, né? Para os meninos, para todo mundo. E sigam as dicas aí, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de rever várias coisas, né? Bom, eu gostaria de agradecer, Gabi. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? E desejar boa sorte, boa prova, né? Leiam bastante, viu? Leiam o mundo, leiam livros, escutem as histórias dos mais velhos. Sim. Então ficam as dicas para a prova e para a vida. Para a vida. Conhecimento de mundo. Boa prova, meninos. Tchau, gente. Boa noite.